pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A paz do Senhor, meus amados amigos, irmãos, professores de Escola Bíblica Dominical e alunos. Estamos na quarta pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E o tema dessa lição de número 4 é: quando a criatura vale mais que o Criador. 23 de julho de 2023 será o domingo que essa lição de número 4 será ministrada. Então nós vamos fazer uma reflexão dessa pré-aula para que você tenha domínio quando você entrar na sua sala de aula. Nosso textual está em Romanos, capítulo 1, versículo de número 25, que diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E a nossa verdade prática declara: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e pela vaidade humana. Nossa leitura bíblica em classe está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, entre os versículos 18 a 25. E o nosso textuário Romanos 1, 25, o último versículo da leitura bíblica em classe, que declara: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Bem, então o nosso textuário, o contexto dele é o primeiro capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, especificamente entre os versículos 18 a 32, que ele dá então o contexto da onde vem esse nosso versículo. No capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Paulo reitera os motivos pelas quais o ser humano cai na corrupção moral. E um dos motivos é esse: é dar mais honra à criatura do que ao Criador. É o caminho, o passo aberto para a depravação moral. Mas não é só isso, essas crenças distorcidas, idolátricas, ela também pode levar à prática do ateísmo. E essas ideologias desrespeitam a sacralidade da vida. E aí está a porta aberta também para a depravação sexual ou moral. Ele usa essa expressão: mudaram a verdade de Deus em mentira. Essa é uma expressão que Paulo consegue perceber muito bem o âmago, né? A essência do paganismo. O paganismo fez isso. O paganismo, ele reduziu a verdade de Deus em meros ídolos. Ele materializou o que é transcendente em algo palpável e simplesmente passou a adorar essas representações, e que trouxe questionamento, porque os próprios filósofos gregos questionavam as imagens. Eles questionavam, e isso virou que acabou indo para o caminho do ateísmo, porque os ídolos não são nada. Por outro lado, eles acabaram negando tudo, sendo que existe um Deus verdadeiro, que é transcendente, né? Que é o Deus criador dos céus e da terra.
Então, essa representação politeísta de deuses e multidões de deuses, e deuses que têm os mesmos pecados humanos, isso é muito comum no paganismo. Você vê que o próprio Zeus, o deus maior do mundo pagão grego, ele vinha na terra, tinha relações sexuais com mulheres, adulterava. Depois, aqueles super-heróis acabavam tendo relações inadequadas. Então, se os seus próprios deuses e heróis cometem torpeza, cometem adultérios, cometem uma série de pecados sexuais, o adepto dele também vai ser assim, né? Porque o que ocorre com a religiosidade? Você fica com a cara do seu Deus. Então, uma pessoa que tem como divindades promíscuas, vai ser assim também. A Bíblia fala sobre a imagem de escultura, que quem adora imagem é igual a uma imagem. Olha que coisa. A Bíblia diz isso, que os adoradores de imagens ficarão que nem as imagens também. Mas quando você adora um Deus vivo, santo, verdadeiro, você também fica assim também. Você recebe essa mesma graça para ser similar àquilo que você adora. Então o mundo pagão era completamente depravado porque as divindades deles eram assim. Agora o cristão, o Deus no cristianismo é um Deus santo, puro, justo. Então também as pessoas vão viver uma vida de santidade. Estou falando quem nasceu de novo, né? Claro. Então, a tendência do fiel pagão a viver uma vida que nem as suas divindades. Mas é interessante que Paulo, escrevendo na sua segunda carta à igreja de Tessalônica, no capítulo 2, versículo 11, ele fala assim: e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Então as pessoas acreditarão no anticristo quando ele aparecer. Quem que é o anticristo? É a grande mentira de Satanás. É a grande mentira do diabo. O próprio Satanás será adorado pelos homens. Por causa a Bíblia chama Satanás de Deus desse século, com D minúsculo. O criador da mentira. O Senhor Jesus disse que o Satanás mente desde o princípio. Por isso que Satanás é chamado na Bíblia de pai da mentira. Então, tudo que é mentiroso, está neles. E eles transformaram, então, a ideia de um Deus verdadeiro em coisas completamente depravadas. E aí, ele fala no versículo: e eles honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. É isso que dá. O Criador, que é o Deus bendito eternamente, que deveria ser adorado, o Criador dos céus e da terra. Agostinho de Hipona, conhecido no catolicismo como Santo Agostinho, no século IV, ele diz assim: ó Deus, tu nos criaste para ti mesmo, e a nossa alma só terá repouso quando voltares para ti. Então Deus nos criou. A alma humana tem sede de Deus, o seu Criador. O salmista diz assim: como os servos bramam pelas correntes de águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Então todo ser humano tem sede de Deus, quer voltar para o seu Criador, para o seu Pai. Então, quando se deturpa isso, cai-se no paganismo, nas culturas pagãs. Paulo, no finalzinho desse versículo, ele fala assim: Deus, ele fala que adorar e servir mais a criatura do que o Criador que é o Deus bendito eternamente. Olha como ele fecha a ideia com uma doxologia poderosa. O Criador que é o Deus bendito eternamente. E usa a palavra hebraica, amém, que significa que assim seja. Eu concordo com isso. A adoração falsa, ela traz imundícia para a vida da pessoa. A pessoa fica imunda, tanto nos aspectos espirituais, como no aspecto moral também. Então é muito importante que a gente consiga entender. A expressão que Paulo fala aqui sobre a verdade de Deus,
ela tem algumas interpretações que deve ser considerada. Por exemplo, a verdade que ele está se falando aqui, que ele está nesse caso, é a verdade de Deus que foi revelada também aos povos gentílicos, pela chamada teologia natural. Então, você não precisa nem ter o conceito correto de Deus, mas você sabe que existe um Criador. Então, até as nações mais remotas, consideradas em estágios de primitivismo, têm conceito de um Deus. Você vê que a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, especialmente a Universidade de Moscou, ateísta, enviou pesquisadores no mundo inteiro, mas no mundo inteiro, atrás do chamado que eles achavam que o ateísmo era a percepção primordial do homem. Então eles foram na África, na Indonésia, na Micronésia, visitaram aqui na América, procurando uma tribo primitiva que não tinha a concepção de Deus, que fosse ateia. Não acharam. Porque o ateísmo é uma invencionice, é a invenção de homens que deturparam, abandonaram a verdadeira adoração e aí se decepcionaram e tornaram ateu. Então o ateísmo não faz parte da herança humana. Foram filósofos que, desacreditados com as falsas divindades e na própria Idade Média, com infelizmente o desvio da cristandade e o desvio de outras religiosidades também, perderam a fé. Hoje também não acontece isso. Não tem gente que é sincera, vai numa igreja, começa a servir o Senhor Jesus, depois devido à liderança da igreja toda atrapalhada, confusão e tanta coisa, perde a fé. Não quer mais na igreja, não acredita mais em Deus. A pessoa perde a fé, coitada. Mas isso se dá em um processo. Só que é o seguinte também, até a pessoa que perdeu a fé, quando ela tiver uma experiência de pré-morte, ele volta a ter fé também, viu? Isso também todas as pesquisas mostraram isso. Na hora que o camarada enfrenta a morte, aí vai ver se ele é ateu, sim. Ele muda na hora. Ele vai sentir a necessidade que ele precisa de um Deus, porque a gente, na eternidade, as coisas são diferentes, né? Então, quem teve experiência com pré-morte, que foi inclusive o meu caso, sabe da importância de ter um Deus, né? Porque aí é só você e Deus mesmo, né? Então, a primeira questão da verdade de Deus, ele fala aqui sobre um conhecimento da natureza. É como diz o Salmo 24, 22, os céus manifestam a glória de Deus, Salmo 22, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então é possível, independentemente de ter conhecimento da Bíblia, a pessoa conceber Deus, o Deus criador dos céus e da terra. Hoje os cientistas falam do design inteligente, né? Ou falam de uma força extraordinária. Os maçons falam do Gadu, né? O grande arquiteto do universo. No fundo, todo ser humano tem um paviozinho que fumega de teísmo, né? De crer em algo. Segunda percepção seria o verdadeiro conhecimento de Deus, mas uma noção autêntica sobre a natureza divina, em contraste com as opiniões das diversas formas de idolatria. Então, quando você vê a idolatria, a tristeza que é a idolatria, que é uma escravidão aquilo. A pessoa, coitada, fica lá, acende uma velinha e dá comida, depende da religião, né? E dá comida para a imagem, e lava a imagem, e carrega a imagem. É uma escravidão, coitado. Fica lá, com aquela devoção de uma coisa que se cair no chão quebra. Olha que situação. Quer dizer, põe toda a fé em uma coisa que se cair vira pó. Então, o contraste disso, a pessoa analisando isso, pode chegar à conclusão que existe um Deus transcendente. O que o Senhor Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 4, quando a mulher samaritana perguntou para ele onde devia adorar a Deus. Aqui em Jericó, ela estava no posto de Jacó, em Siquém. Aqui em Siquém ou lá em Jerusalém?
Aí o Senhor Jesus responde para ela: olha, os verdadeiros adoradores, os adoradores verdadeiros, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele fala, Deus é espírito, e quem o adora deve adorar em espírito e em verdade, não através de imagens feitas pelo imaginário humano, né? E o terceiro elemento é que a verdade ou realidade de Deus, que os homens pervertem, substituindo essa verdade por uma doutrina estranha, que não passa de uma mentira, isso concorda com o texto geral que ele está se referindo. Existe uma verdade e que as pessoas transformam essa verdade em mentira. Aliás, um dos grandes problemas da mentira é que ela tem elementos da verdade. Olha que coisa difícil, né? Porque se fosse uma mentira tão mentirosa assim, tão, desculpe a redundância, ninguém acreditaria, né? O problema é que eles usam uma mentira com elementos de verdade, né? Então, aí que está o problema. Bom, então esse é um textuário muito bonito, né? Um textuário, leia o capítulo 1 de Romanos, que você vai entender o contexto desse textuário. Introdução. A soberba, então, e a insensatez humana, né? Essa mácula pecaminosa da impiedade humana, mantém o ser humano afastado de Deus. Por causa da vaidade, da soberba. Não, eu aprendi assim, tem que ser assim. Você não raciocina. Crer é também pensar. Não pode crer numa coisa que não tem base nenhuma. Qual é a base nas Sagradas Escrituras da sua crença? Não, mas acontece que a minha mãe, o meu pai, meu tio, eu tive uma experiência. Meu amigo, o homem está maculado. A vontade humana está maculada pelo pecado. Então qualquer concepção dessa natureza, de tradição, não subsiste à luz da palavra de Deus. Então nós temos que ter a palavra de Deus como orientadora. A palavra de Deus, o livro sagrado, a Bíblia, é um livro de 4.000 anos. A palavra de Deus inerrante, que produz vida para as pessoas. Agora a pessoa, coitada, recebe uma informação e acredita naquilo. Não, mas eu fiquei arrepiado. E daí? Para ficar arrepiado não precisa ter uma experiência religiosa. Quando toca o hino nacional, a gente fica arrepiado também. Então precisa tomar cuidado. Não é por sentimentalismo. Olha aqui, estou sentindo arrepio. Para de bobagem. Vê o que diz a palavra de Deus. O que Deus tem. Deus te ama. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer transformar os seus valores. Quer te dar um lar abençoado. Uma vida abençoada. Quer te dar paz de espírito. Deus te ama, você é objeto do amor de Deus. O Senhor Jesus se fez carne, morreu na cruz do Calvário para você ter paz, para você ter alegria, para você ter uma vida cheia de qualidade, de bênção. Então, Deus te ama. Então não fica atrás de coisinha que não te leva a nada. Vive uma vida de escravidão, de sofrimento, de ansiedade, de luta. Por quê? Porque não tem a paz, o shalom de Deus no coração. E Deus oferece isso. Então, essa soberba do ser humano, essa insensatez do homem ímpio, o mantém afastado de Deus. Fica aí numa vida de sofrimento, né? Por isso tem gente que fala, nem crê em Deus. Não crê por quê? Porque vive uma vida atrapalhada. Com o advento da revolução do pensamento humano, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura. Aí nós chamamos hoje de autoidolatria, né? Pessoas que narcisistas, que só pensam nelas. Isso tem a ver com o coração pervertido. Só escolhe o hedonismo. Quer dizer, como que uma pessoa vai ser feliz? Uma pessoa que faz só o que ela tem prazer. Quer dizer, isso aí é um problema, porque a nossa alma foi contaminada pelo pecado original. Se você for querer fazer tudo que você deseja, você vai ter um problema. Por isso que as cadeias estão cheias de gente. Porque tem gente que quer fazer o que vem na cuca dele, vem na cabeça dele e quer fazer. Na vida não é assim, não. Primeiro, então, o desprezo à verdade. 1.1. A impiedade e a injustiça. Bom, o termo impiedade é do grego ansebeia. Ansebeia significa, na verdade, não é nem impiedade, é irreligiosidade. Irreligiosidade.
Ele se refere à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. É o que diz o salmista, diz o doido, né? o nécio, o louco, diz honesto em seu coração, não existe Deus. Irmão, tem gente que tem cada ideia, coitada. Tem gente que nega uma coisa só para aquela coisa não existir. O seu negacionismo não vai mudar a realidade. Então, o fato da pessoa negar a existência de Deus não vai deixar Deus de existir porque ele não acredita. Você crê, não acredita, não muda nada. Mas tem gente que pensa que é a última bolacha do pacote, né? O último biscoitinho do pacote. É muita fraquezinha, né? Se você crê ou não crê, isso não muda nada. Deus existe independentemente da sua crença. Tá? Então, o primeiro ponto. Tem gente que vira negacionista achando que pelo fato dele negar alguma coisa, as coisas vão mudar. Não mudam. Tá? Deus é independentemente de você. Já o vocabulário injustiça vem da palavra grega adikia. Então, aí adikia, que a gente usa como injustiça, a palavra correta seria sem retidão. Sem retidão. Então, ambas essas palavras, impiedade, injustiça ou irreligiosidade e sem retidão, são palavras que revelam a situação do homem no pecado. É a situação dos grandes centros urbanos hoje, inclusive. Porque o homem abandonou Deus e abandonando Deus, ele não vai amar nunca o seu próximo. São os 2 mandamentos reduzidos pelo Senhor Jesus de toda a Torá, de todo o decálogo, inclusive os 10 mandamentos. Tudo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. É o amor de Deus que produz amor para eu amar o próximo. Essa é a questão. Não dá para inverter. Uma pessoa que não ama a Deus e diz que ama o próximo, não existe isso. Não dá. Para você amar alguém, porque o amor essencial é Deus. Você vê, antes, um dia, em um momento, houve uma época que não havia nada. Não havia ser humano, não havia criação, não havia nada. Mas Deus é amor já, nessa época. A Bíblia diz Deus é amor. Ora, se Deus é amor, quem que ele amava? O Filho e o Espírito Santo. Porque para você amar tem que haver um objeto do seu amor. É a doutrina da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus é amor. Mas tem uma época que não tem nada para ele amar. Não tem ser humano, não tem criatura, não tem nada. Então como que ele é amor? Porque ele subsiste eternamente. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então o Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito Santo ama o Pai ama o Espírito Santo. É a Trindade. Há um momento que não tem nada, só Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, essa palavra aqui utilizada, impiedade e injustiça, que é o primeiro 1.1 da nossa lição, ela está presente no culto à criatura, na perversidade, na depravação moral. Tudo que tem a ver, que expressam esse sentimento pervertido do coração humano. Essa investida contra o temor de Deus, do homem, essa rebelião humana, para chegar a essa rebelião, a base é relativizar o pecado. Fala, não, o pecado não existe, pecado é uma coisa inventada pelos homens. Quer dizer, isso é uma outra mentira do diabo para que a pessoa não se arrependa. Aí ele vai negar o pecado. É o negacionista. Ele vai negar o pecado porque aí ele não precisa se arrepender. Mas acontece que não dá, ele tem uma consciência. Sabe, na hora que ele deita lá na cama dele, ele tem uma consciência. Todos nós temos. Não dá para fugir disso. Então, 1.2. A insensatez humana. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus, por meio da natureza, contemplando a natureza, faz com que o ser humano possua o conhecimento do Deus Criador. Aquilo que eu disse, os céus manifestam a glória de Deus. E Romanos 1 fala disso também, que os homens são indesculpáveis, porque dá para ele ter temor de Deus pela natureza. Por isso ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina, nem de seu eterno poder. Romanos capítulo 1, versículo 20. Mesmo sem contato direto com a revelação, com a Bíblia, o homem ímpio
pode chegar à revelação de Deus. E também, por incrível que pareça, mesmo com o contato direto com a Bíblia, o homem ímpio pode se afastar de Deus. Olha que coisa. Quer dizer, tanto faz aquele que nunca teve contato como aquele que teve contato, ambos podem ter a oportunidade de conhecer a Deus, um pela natureza, outro pelas Escrituras, e mesmo assim continuar na sua impiedade, na sua insensatez. Por quê? Porque o homem iníquo não glorifica a Deus e nem lhe rende graças. Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado age como se fosse o Criador. Incorpora o que cabe ao Criador para ele. Narcisismo, né? Eu me amo, né? Por causa das especulações pretensiosas de seu coração e de sua auto-idolatria. O auto-egoísmo, né? Só pensa em si mesmo. Dessa sensatez resulta o quê? A idolatria e a perversão moral. 1.3. O culto à criatura. Ao rejeitar, então, Deus com a sua palavra, torna-se o quê? Idólatra, filho da ira. São deixados à mercê dos seus desejos pecaminosos. Porque rejeitaram a Deus, Deus os abandonou. Falou, tá bom, você não acredita em mim, você não quer me servir, você não quer seguir a palavra, você quer fazer coisa da sua cabeça? Então vai, faz o que você quiser. Aí é onde a gente vê as maiores perversidades. A corrupção moral do ser humano deriva da sua rebelião contra Deus. Assim, a religião dos seres criados passam a ser cultuados através de ciências, de matérias acima de Deus. Na sociedade você vê isso no mundo da cultura, das artes, da política, de líderes religiosos. Eles apoiam a idolatria, eles defendem a idolatria. E cada atitude dessa é uma rebelião contra o Criador, que é bendito eternamente. Então, o resuminho dessa primeira parte da nossa pré-aula. A perversão moral do homem em desprezar a verdade divina o deixa à mercê da sua natureza pecaminosa, dos seus próprios desejos. Mas ocorreu uma verdadeira revolução no pensamento humano. Então, o segundo tópico da nossa pré-aula vai abordar a revolução do pensamento do homem. E eu estou falando aqui da Europa, que vai irradiar para as Américas. Mas eu não estou falando no mundo oriental, estou falando do Ocidente. Então, estou falando de Europa. Na Europa ocorreu uma coisa chamada Renascimento. O que foi o Renascimento? Um movimento intelectual que surgiu então na Europa Ocidental entre os séculos XIV ao século XVI. Qual era a base do que ficou conhecido como Renascimento? Primeiro, mudou a maneira do ser humano enxergar as coisas. Até o século XIV, século XV, até o século XVI, né? Mas até o século XV, a Igreja Católica, no caso da Europa, governou, era a autoridade absoluta. Mas a Igreja Católica daquela época não era uma igreja como hoje, né? Então hoje a Igreja Católica é muito diferente daquela igreja. Tá? Nós precisamos entender isso, né? Naquela época o Papa era adúltero, era um centro de prostituição o Vaticano naquela época. Isso não é que eu estou inventando, não penso que eu estou ofendendo o catolicismo com isso, não. Isso está no livro dos próprios historiadores católicos. Era uma situação terrível o que ocorreu no governo da Igreja Católica naquela época. Ela tinha esse poder, né? Hoje não, né? Hoje é uma outra instituição. Eu estou falando na época, no século XIV. Por isso que aconteceu a reforma. Por que você acha que aconteceu a reforma protestante? É muita simplicidade, né? Achar que aconteceu, porque... Não, a reforma protestante aconteceu exatamente nesse momento, aqui no final aqui do Renascimento, porque ninguém aguentava mais a idolatria,
o abuso econômico, o abuso político da Igreja Católica. Ninguém aguentava mais. Por isso que se propôs uma reforma na igreja. Lutero não queria criar outra igreja. Lutero queria reformar a igreja, né? Porque não tinha condições mais. O próprio Lutero é um padre agostiniano, né? Que tenta então mudar, especialmente a venda da salvação, né? O que era mais grave naquele período era a venda da salvação. Para você ser salvo, você tinha que comprar um certificado assinado pelo Papa. Aí não dá, né? Quer dizer, então é uma coisa pervertida. Então nós precisamos entender, a gente precisa conhecer o contexto histórico da época. Tá? Se você hoje tivesse essa mentalidade e vivesse naquela época, você sairia também desse universo católico. Não dava, era muito difícil. Mas o que eles acreditavam? O que eles queriam? Eles queriam que a razão humana dominasse, não mais. Porque, de fato, o mundo católico daquela época, eu estou deixando claro que eu estou falando que é daquela época. Naquela época, o mundo católico era um mundo místico. Eles acreditavam, viam um gato preto, achavam que era bruxa. Uma criança nascia com uma mancha, achavam que era a mancha do diabo. Era uma tribulação, uma irracionalidade. Uma criança nascesse com defeito, achava que era culpa dos pais. Achava que sexo era pecado, mesmo no casamento. Estou falando do sexo no casamento. Na Idade Média ninguém pensava em fazer sexo fora do casamento mesmo. Mas era considerado pecado dentro do casamento. Até dentro do casamento era considerado o relacionamento matrimonial. Eles diziam que o casamento era um mal necessário por causa da procriação. Isso ensinava o catolicismo na época da Idade Média. Era esse mundo que eles viam. Então os homens, os cientistas começaram a pensar, peraí, está errado. Nós precisamos se libertar desse pensamento católico, desse pensamento que eles achavam que era cristianismo, né? Então foi uma revolta contra o chamado mundo teocêntrico da Idade Média. Na Idade Média, a igreja que dominava, portanto, era teocêntrica. Tudo girava em torno de Deus. Eles falavam, né? Na verdade, já não girava em torno de Deus coisa nenhuma, mas eles falavam. Você vê, eles chegaram a condenar o Galileu. Foi o João Paulo II que perdoou o Galileu. Vê se tem sentido isso. João Paulo II que perdoou o Galileu. E o Galileu provou que a Terra que gira em torno do Sol. E não o Sol em torno da Terra. Mas o mundo medieval, naquele momento, achava que era o Sol que girava em torno da Terra. Então, quando o Galileu falou, não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. A Igreja Católica só voltou a queimar ele na fogueira. Ele precisou negar. Olha que situação. Então, o mundo não aguentava mais esse tipo de religiosidade. E por isso mesmo que implodiu também a Reforma Protestante. Mas nesse momento surge um forte movimento na área cultural, artística. Esse movimento trouxe de volta a apreciação das artes greco-romana. Então a arte greco-romana foi trazida de volta. Então se você for no Vaticano, tem lá a imagem da Pietà, que é Maria carregando o corpo de Jesus. Aquilo lá é greco-romano. Se você for no Museu do Vaticano, você vai ver Davi, de Leonardo da Vinci, que fez o Moisés que ele esculpiu, é baseado na arte greco-romana. A arte greco-romana voltou para aquele momento, na área da ciência. E eles deixaram então o teocentrismo e passaram a pôr o homem como sendo o centro de tudo. O antropocentrismo. Então o renascimento cultural, ele trouxe uma racionalização de volta. Então nós temos que ser racionais. Não podemos, agora tem seca, foi Deus que mandou a seca. Aí, choveu muito, foi Deus que mandou. Não, Deus estabeleceu a natureza. Então começou a ver a racionalização das coisas. Então os renascentistas, eles recusavam acreditar em qualquer coisa que eles não pudessem provar. Se eles conseguissem provar, aí eles entendiam como verdade. Durante esse período, que coincide então com o início da Idade Moderna, porque segundo a divisão tradicional da história, isso é uma divisão tradicional e é questionado.
Por que é questionável? Porque só serve para a Europa essa divisão histórica. Só serve para a Europa. Então é o eurocentrismo, né? A Europa, então, criou a divisão em 4 períodos. É chamado divisão tradicional, mas está no livro de história da molecada hoje também. Provavelmente você aprendeu assim. Você tem, antes da escrita e da invenção do Estado, o que ficou convencionado é chamar de pré-história. Lembra que eu estou falando que eu estou dando uma pré-aula, que é uma aula antes da aula original, né? Então, pré-história é o que aconteceu antes do que eles chamaram de história. O que eles chamam de história? É aquilo que pode ser escrito. Isso é questionado, né? Porque existe também a tradição oral, né? Mas tudo bem. Aí depois que o homem inventou a escrita, quando foi? Por volta de 4.000 a.C., na Mesopotâmia, que é a escrita cuneiforme, ou hieroglíficos do Egito, mais ou menos 4.000 anos antes. Então, a partir daí, iniciaria a história. Então, de 4.000 a.C., com a invenção da escrita e a organização do Estado, até 473, com a queda de Roma, no ano 473, obviamente depois de Cristo, aconteceu a queda de Roma. Os bárbaros tomaram a cidade de Roma. Então, esse período, eles apelidaram de Idade Antiga. Ou seja, de 4.000 a.C. até a queda de Roma em 473. Bom, a partir então dessa data, quando caiu e os bárbaros tomaram tudo que era do Império Romano, eles apelidaram esse período de período medieval. Mas isso é na Europa, né? Estou falando para você da Europa. Então, do ano 473, da queda de Roma, até o ano 1453, 1453 foi a queda da grande cidade grega de Constantinopla, a queda do Império Bizantino, quando os muçulmanos tomaram essa metrópole cristã do Oriente. A maior igreja do mundo antigo estava em Constantinopla, que é a Hagia Sophia. Então, esse período de 473 a 474 a 1453, esse período ficou apelidado de Idade Média ou Idade Medieval. Do ano 1453, que foi a queda de Constantinopla, quando Muhammad II, ou Maomé II, tomou Constantinopla e acabou com o Império Bizantino, até a Revolução Francesa, 1789. Dia 14 de julho de 1789 foi a queda da Bastilha. E aí começou a Revolução Francesa. Então, com a Revolução Francesa, os historiadores entenderam que iniciou um novo período, que é o período que nós vivemos. Que é o período chamado contemporâneo. Mas antes da queda de Constantinopla, 1453, até a Revolução Francesa de 1789, esse período ficou chamado de período moderno, Idade Moderna. Essa é uma divisão artificial, né? Porque só serve para a Europa, né? Mas nós usamos, porque o mundo ocidental acabou usando isso aí. Bom, então, esse período de racionalismo e depois da Reforma Protestante e de mudança de mundo, vai desaguar em uma revolução humana muito sanguinária, que foi a Revolução Francesa de 1789. De qualquer maneira, a Revolução Francesa também vai consagrar o antropocentrismo. O homem passará a ser a medida de tudo. No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, o homem passa então a enxergá-lo com as lentes da criatura. Nesse sentido, a revolução científica e literária que se deu a partir do Renascimento contribuiu para o humanismo. E o que é humanismo? Também na Itália foi o palco do humanismo no século XV. Você vê, uma pessoa que ajudou muito a reforma protestante indiretamente foi o Erasmo de Roterdã, que basicamente é considerado o pai do humanismo. Ele era católico e morreu católico. Mas as obras dele, a ideia dele tinha muito a ver com o que a reforma protestante adquiriu.
O Erasmo de Roterdã, que é considerado o pai do humanismo, ele propôs a leitura da Bíblia. Ele mesmo traduziu o Novo Testamento grego. Então você vê que ele era um homem piedoso, né? Mas esse movimento humanista, ele vai trabalhar com ética e moral totalmente humana. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga a fim de desconstruir alguns livros sagrados, né, que eles achavam que não estavam de acordo. O positivo do humanismo é o patrimônio dos direitos humanos, né? Que os direitos humanos têm a ver com o humanismo. E, incrivelmente, o humanismo encontrou na Bíblia o arcabouço desses direitos. É exatamente na Bíblia. A Bíblia que fala que você tem que respeitar o outro, né? Que você tem que ter limite, o seu direito acaba quando começou. Foi na própria Bíblia. Então, os humanistas beberam na própria Bíblia a ideia da face mais humana das pessoas, né? E 2.3, humanismo e pós-modernismo. O iluminismo, aliás, humanismo não, o iluminismo. O iluminismo, então, surgiu na Europa, né, a partir do século XVII, com os filósofos franceses. É eles que vão criar. Por que eles vão chamar de iluminismo? Porque para eles, tudo que tinha antes dele foi perda de tempo, era trevas. Foram eles, foram os iluministas que apelidaram a Idade Média de a Idade das Trevas. E está errado. Isso está errado. Por quê? Porque nessa época, apesar dos pesares de ter havido muita treva mesmo, mas houve muitas descobertas. Tiveram muitas descobertas científicas nesse período. Então não é correto chamar. Mas os iluministas fizeram isso para contrapor o período deles. Quer dizer, o século das luzes, né? Iluminismo. A partir do século XVII é o século das luzes, com os grandes filósofos franceses. E o resto? O resto é treva. Olha, que fraquezinha, né? Quer dizer, a gente hoje sabe que foi um truque apelidar de período, mas ficou apelidado historicamente, né? Essa idade, então, que trouxe as luzes, a razão é a base de tudo, o homem que é o elemento mais importante, os direitos humanos. Isso são as características que vai gestar as futuras democracias pós-independência dos Estados Unidos, né? 4 de julho de 1774, a independência dos Estados Unidos vai implantar todo o pensamento iluminista, humanista e vai ser a primeira democracia, né? E vai dar certo, né? Vai ser um regime mais próximo do que os filósofos realmente pensaram. É um estado de bem-estar social, mas de respeito, de liberdade, né? E os religiosos acolheram isso também, porque perceberam que no estado democrático eles teriam liberdade religiosa. Cada um teria a liberdade de servir, de fazer o seu culto. Então, apesar dos pesares, essa revolução humana foi importante para o que nós temos hoje de democracia, de respeito, de direitos humanos, etc. Mas isso é uma herança cristã, né? Judaico-cristã, né? Não tem jeito. A sociedade só chegou à democracia hoje plena porque se assentou nos valores judaicos cristãos. Pode ver que qualquer outra nação tem dificuldade, exceto o Japão, né? Qualquer outra nação tem dificuldade de conceber a democracia, não consegue. Vê a China não consegue. Não sofreu a influência judaica cristã na sua essência, como os países que se deram bem com a democracia. A grande exceção é o Japão, que recebeu O Japão é tão engraçado que eles até comemoraram o Natal, nem sabendo o que significa o Natal, eles comemoraram o Natal. Eles foram tão influenciados pelos Estados Unidos que até o Natal eles comemoram, embora eles nem sabem o que significa isso, na sua maioria, né? E 3, tipos de auto-idolatria. Então, o final da aula se apresenta 3 tipos de auto-idolatria. 3.1, idolatria da autoimagem, né? A idolatria é tudo que se coloca no lugar de Deus.
E hoje você vê que a pessoa perde até a sua vida para mudar a imagem, né? A gente sabe que as pessoas querem estar bem apresentadas, mas você não pode ser escravo disso, né? Não há problema, você quer fazer uma plástica, quer pôr um cabelo, é o direito que você tem, mano, não há problema nenhum. Agora, você não pode ficar escravo dessas coisas, né? Porque tem gente que vira literalmente escravo. Você vê, tem pessoas que fazem tanta plástica, mas tanta plástica, e está escravo disso. Para que isso? E não adianta, faz uma, não fica bem, faz outra, arruma o nariz, diminui o nariz, alarga o nariz, daqui a pouco não tem nem nariz mais, né? Quer dizer, não é uma tribulação. Isso aí é a idolatria da autoimagem, né? E isso é contrário à Bíblia, né? Esse narcisismo, né? A pessoa só pensa no seu corpo, calma, não quer nem comer um bolinho de fubá com café, porque não posso, vou estragar o meu corpo. Olha, sabe o que eu vi, irmão? Uma mulher que não quis ter filho para não estragar o corpo. Olha que uma entrevista, ela falou, não, eu não quero ter filhos, não vai estragar o meu corpo. Mas isso é idolatria de autoimagem, tá? A outra idolatria é no coração. Você não percebe porque está no coração da pessoa, né? Mas você sabe que o coração é onde estão as emoções da gente. É o símbolo, né? Material das emoções. E Deus condena o ídolo do coração. Às vezes a pessoa não parece, mas está lá no coração dela. Assim, quem não teme a Deus traz a idolatria no íntimo do coração. Não tem temor de Deus, zomba das coisas de Deus. É idolatria de coração. Ali às vezes não parece, mas lá no coração está lá. Às vezes, para manter a política da boa vizinhança, a pessoa fica quieta. Mas lá no coração, ela é contra Deus. Aceita o amor de Jesus, é idolatria no coração. E por último, a idolatria sexual, muito comum hoje, especialmente as redes sociais. Trouxe a pornografia em um nível avassalador. Vocês não sabem, mas pesquisas apontam que os países que assistem mais à pornografia é exatamente aqueles que proíbem a pornografia. Então você pega o mundo islâmico, é um dos locais que mais se assistem à pornografia. Exatamente no mundo islâmico, onde eles são mais radicais, aquele radicalismo, a mulher toda coberta, aquela coisa, é lá que eles consomem mais pornografia. É uma coisa terrível, né? Então a falta no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, à concupiscência da carne, que acaba caindo na questão do pecado sexual. Então não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito, que é a pornografia, né? A pornografia ela estupra a sua mente fica estuprada. Não adianta, você não vai ficar só nenhum. Se você for mexer nesse negócio de pornografia, você vai cair num abismo. Então, é uma perversão. A orientação bíblica para escapar desse mal é a seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Quer dizer, você ser liberto. Isso, irmão, é um problema, doença isso hoje. É uma coisa terrível contra os relacionamentos, né? Pessoas que têm problemas seríssimos na vida devido ao problema. Porque às vezes vai querer projetar no cônjuge aquelas imagens que ele enfiou na cabeça ou que ela enfiou na cabeça. Aí é uma tragédia. Então só o sangue de Jesus para lavar a nossa mente, o nosso coração, a nossa carne, viver cheio do Espírito Santo, buscar o batismo com o Espírito Santo. Você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Você ser cheio do Espírito Santo, porque viver no Espírito nos livra das obras da carne. Então, o resuminho. A autoidolatria pode se manifestar de muitas formas, inclusive travestida de religiosidade. E para encerrar, a corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultaram nas teorias de autossuficiência em que a criatura se ergue no lugar do Criador. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem como a única medida, ele simplesmente se afastou do Criador dos céus e da terra. As consequências dessa atitude de valorizar mais a criatura que o Criador é a idolatria, a depravação moral,
a decadência social e espiritual. E os grandes impérios caíram por causa disso. Não obstante, a Bíblia alerta a ira de Deus. A Bíblia alerta a ira de Deus. A ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência. Olha que coisa triste. Então, que possamos ter um coração aberto à verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que você tenha uma aula abençoada, que essa aula de número 4, quando a criatura vale mais que o Criador, seja uma aula de reflexão entre você e seus alunos. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.